Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho, e esse programa sempre começa às 20h30, portanto, às 8h30 da noite. Já anota aí na sua agenda, porque toda quinta-feira teremos o programa Nossa Saúde aqui, no meu, no seu, no nosso canal Intercontinental. Esse programa trata de saúde de uma forma séria, porém com uma linguagem fácil e que todos irão entender sempre as necessidades e os principais fundamentos de conhecimento sobre a saúde mental. Antes de começarmos o programa, eu gostaria de pedir a todos que visitassem a página da web, o site da clínica do Dr. Jorge Jaber, e que também visitassem a Clínica Jorge Jaber no Instagram. E temos também a página do Dr. Jorge Jaber, da clínica, no Facebook. Dito isso, eu quero chamar a minha grande parceira desse programa, a senhora Valentina. A senhora Valentina é internacionalista, é quem leva a Clínica Jorge Jaber, o conceito da clínica, o trabalho da clínica para o mundo inteiro. Representa a clínica na ONU e em diversas outras entidades internacionais. Ela é internacionalista e diplomata da clínica Jorge Jaber. Então, portanto, eu gostaria de chamar agora aqui para o nosso palco a senhora Valentina. Seja muito bem-vinda e que orgulho ter sempre a senhora aqui dividindo essa bancada junto comigo. Muito obrigada, senhor Fernando. Fico muito admirada com as suas palavras, né? Para mim é uma honra estar aqui hoje no programa Nossa Saúde, do canal Intercontinental, né? Dirigido pelo senhor, aí de Portugal, né? Então, entre continentes, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e é um prazer estar participando desse segundo programa com o senhor, né? E também com a nossa querida doutora Paula Zanelato, que eu terei aqui a honra de apresentar, né? Doutora Paula, que é psicóloga da Clínica Jorge Jaber, coordenadora da equipe também, atua como supervisora e docente no curso de formação de terapeutas em dependência química da Clínica Jorge Jaber. E desde 2022, doutora Paula ministra nas aulas do curso os temas adolescência e transtorno por uso de álcool e outras drogas, transtorno bipolar, transtornos relacionados a traumas e estressores, esquizofrenia e transtornos relacionados ao transtorno obsessivo-compulsivo, o chamado TOC, e também aulas como alcoolismo e cocaína e crack. Doutora Paula também é psicanalista e integra também, junto comigo, a AI for Developing Countries, em busca de desenvolvimento para países que precisam de inteligência artificial. Olá, boa noite, senhor Fernando, telespectadores do canal Intercontinental, e boa noite, senhora Valentina. É um prazer estar aqui novamente, segunda semana, e vamos falar de saúde. Muito bem, obrigada pela oportunidade. Pois é, antes de chamarmos o doutor Jorge Jaber, eu gostaria de que toda a audiência percebesse, prestasse atenção e comprasse o livro. Está aqui, ó, Saúde Mental em Pauta, um livro importantíssimo, uma leitura fundamental. E além deste livro, depois ele pode explicar onde achamos, se é só na Amazon, se acha em livrarias físicas, temos também o livro Alcoolismo, um livro de fundamental importância para quem quer entender a adicção no álcool e os graves problemas que o alcoolismo traz, não só para os dependentes de álcool, como para toda a família. Então, agora sim, seja bem-vindo, doutor Jorge Jaber. É uma honra
estar aqui, eu digo por mim, tenho certeza que também pela doutora Paula, pela senhora Valentina. É uma honra ter esse programa com o senhor todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite. Porque não se trata apenas de um programa que traz informações. O senhor está gravando, esse programa fica para sempre. O senhor está deixando um legado de conhecimento que servirá sempre para todas as pessoas, para pesquisas. Daqui a 2 meses, 3 meses, a pessoa quer pesquisar um assunto e nós teremos esse assunto abordado aqui no programa. Seja muito bem-vindo, doutor Jorge Jaber. Que prazer ter esse programa junto com o senhor. Bom, muito obrigado. Uma boa noite ao senhor jornalista Fernando Baltazar, a internacionalista Valentina Soares e a nossa doutora Paula Zanelato, responsável pela coordenação do tratamento. Então, um prazer muito grande estar com vocês hoje mais uma vez e pretendo aqui ser parceiro nas atividades e, quem sabe, poder levar alguma informação útil para quem nos assiste. Muito bom estar com vocês, hein? Doutor Jaber, é muito bom estar com o senhor sempre, todas as semanas. O nosso público tem gostado muito. Esse é apenas o programa 2. O primeiro programa já foi sucesso. E eu peço para que quem esteja gostando do programa, curta, compartilhe, divulgue para os amigos, porque aqui o doutor Jaber e a equipe trazem muito conhecimento e conhecimento de altíssima importância para todos nós vivermos na nossa sociedade, onde a adicção e os problemas, as patologias estão por toda parte e nós precisamos lidar com essas pessoas da melhor maneira possível. E esse programa traz esse tipo de informação, principalmente sobre transtornos psiquiátricos e a adicção. O programa de hoje é Dependência Química, o primeiro olhar. Então, já que estamos na dependência química, o primeiro olhar, a primeira pergunta, claro, doutor Jorge Jaber, o que é dependência química? Dependência química é uma doença definida pela Organização Mundial de Saúde entre as doenças e os transtornos causados pelo uso de múltiplas substâncias. Nós temos algumas doenças que são causadas pelo uso de álcool e drogas. Drogas são definidas pela Organização Mundial de Saúde como todas as substâncias que não são usadas para medicação, hidratação e alimentação. Ou seja, qualquer substância química que não seja usada especificamente para alimentar o indivíduo, para hidratar ou para medicar esse indivíduo, ela poderá estar sendo usada como droga. E a primeira doença assim, que nós podemos falar é o abuso de substâncias químicas. Por exemplo, quando a pessoa tem a perda de um ente querido ou a perda de um grande amor, uma desilusão afetiva, passa, às vezes, um período usando uma droga de uma maneira abusiva, além daquilo que seria considerado apenas um uso social. Temos a intoxicação aguda. É muito comum entre jovens e adolescentes, principalmente nos Estados Unidos, onde há uma proibição atroz, uma proibição muito grande ao uso de álcool, por exemplo, e quando o jovem faz 18 anos, ele acaba tomando um pileque, abusando. Então, nós temos abuso, temos a intoxicação aguda, fruto de um abuso momentâneo naquele instante, né? Temos a síndrome de abstinência, que é quando a pessoa já tem uma alteração qualquer ligada ao uso de drogas, numa quantidade muito grande, como, por exemplo, a dependência química, e a retirada da substância leva a pessoa a ter uma sensação de abstinência que é doentia.
finalmente, a dependência química, que é caracterizada pela existência de alguns sinais e sintomas. Por exemplo, o uso da substância por mais tempo do que a pessoa pretendia. Então, quando a pessoa começa a usar uma droga e diz, eu vou tomar um chopinho, ou eu vou tomar um vinhozinho, ou eu vou até cheirar uma carreirinha, e ela não consegue manter o tempo de uso, ou seja, ela extrapola o tempo de uso e extrapola a quantidade. Também quando a pessoa vai abandonando interesses alternativos, como a diversão, a alegria, o esporte, a atividade acadêmica, a atividade profissional, atividade laborativa, quando a pessoa vai abandonando essas atividades em detrimento do uso da substância, dando prioridade ao uso da substância, ao invés de dar prioridade àquela atividade básica. E um ponto muito importante, né, que define a dependência é a existência de necessidade de doses maiores para atingir o mesmo objetivo. Por exemplo, é comum no álcool, né, que jovens, principalmente no Brasil, iniciem o uso de álcool pela cerveja, tomando uma cerveja, ou uma cerveja e meia, ou duas. Com o passar do tempo, vão tomando cada vez mais cerveja para que tenham o mesmo efeito de embriaguez. Chega um determinado momento, ou na bebeção ou na vida, o jovem vai tirando a cerveja e passando a tomar uma bebida destilada, porque a bebida destilada tem uma quantidade maior de álcool, uma concentração maior de álcool, sendo mais preciso. Então, nesses casos, a pessoa vai desenvolvendo uma tolerância. A palavra é tolerância. A pessoa tem uma tolerância que ela vai adquirindo e isso significa que ela tolera doses maiores e, por isso, precisa tomar mais. Isso acontece muitas vezes com a maconha, que passa desapercebida porque a maconha tem sido produzida cada vez mais com concentrações maiores do princípio ativo. Finalmente, a sensação de abstinência é um sinal típico de dependência, ou seja, a pessoa, quando para de usar, sente um mal-estar por ter uma diminuição da concentração da droga circulante no seu sangue. Ou seja, tolerância e abstinência são sinais típicos de que a pessoa está desenvolvendo a dependência química. Para completar, eu quero dar um exemplo. Algumas pessoas, às vezes, num final de semana, abusam do álcool, tomam álcool numa quantidade maior, porque tem uma festa, porque tem uma confraternização, e aí no outro dia, quando acordam, tem um mal-estar, frequentemente chamado de ressaca. E muitas vezes a pessoa recorre a uma dose matinal, por exemplo, um Blood Mary, que é um drink com suco de tomate que frequentemente é tomado antes da refeição matinal, é justamente para, outra vez, aumentar a dose de álcool no sangue e, com isso, inibir o mal-estar que é secundário à abstinência. Muito bem. Espero ter sido útil com essas explicações, hein, doutora Paula? A senhora ficou aí assistindo, deve ter alguma coisa para falar, eu sei. Bom, a sua explicação, não é, doutor Jorge? Deixa a gente aqui, assim, na verdade, concentrado, porque é muito difícil complementar após toda essa explanação. Mas eu acrescentaria apenas, trazendo uma palavra, né, que é muito usada para a gente explicar a dependência química, que é biopsicossocial. Né? Ela é uma doença biopsicossocial. Além disso, ela é progressiva e pode vir a ser fatal. Tá? Então, por que biopsicossocial? Biológica,
como o doutor falou, tem fatores genéticos, tem fatores físicos, como a tolerância, como a abstinência, privação, psicológica, porque vai afetar as emoções, o comportamento e o pensamento, e social, porque ela tem a ver com a cultura, ela tem a ver com o nosso meio, ela afeta ou pode afetar. Desculpa, eu estou um pouquinho rouca hoje, gente. Ela pode também afetar nossas relações. Então, essa palavra ela define bastante o que é a dependência química, biopsicossocial, uma doença grave. Isso. Pois é, o doutor Jorge Jaber e a doutora Paula, nessas explicações, foram brilhantes. E eu, como leigo, né, como não do corpo clínico, como pessoa comum, como quem muitos que estamos assistindo, quando começa a se dizer uma cervejinha, uma carreirinha, um tequinho, um beckzinho, é porque normalmente já está se entregando à adicção e ao vício. Esses diminutivos são para diminuir a própria culpa daquilo que estão fazendo e que sabem que não é bom para a própria saúde. Então, existe uma máxima nos grupos de NA e AA que esses diminutivos são proibidos, porque não adianta minimizar o risco de uma carreirinha, de uma cervejinha ou do que quer que seja. Senhora Valentina. Só completando, então, primeiro que nós falamos de álcool e falamos de drogas como cocaína, maconha, mas é muito importante chamar a atenção na utilização crescente de medicamentos, não é? Que estão sendo vendidos com muita frequência, de maneira irregular. São, por exemplo, os benzodiazepínicos, né? Os calmantes e os opioides, que, inclusive, estão entrando na negociação internacional de comércio entre os Estados Unidos e a China. Nessa crise que está ocorrendo, os Estados Unidos está colocando, né, o secretário de Assuntos Comerciais dos Estados Unidos está colocando como um fator importante na negociação dos tais 50%, né, que estão sendo divulgados aí no governo Donald Trump, de taxação, a regularização da não venda de fentanil chinês. Olha que coisa, hein? Muito interessante isso. Nos Estados Unidos, uma utilização de fentanil em quantidade tão grande que os Estados Unidos está incluindo na negociação do percentual de taxação, ceder percentual de taxação para a China, desde que não venha fentanil para os Estados Unidos. Não é isso, senhora Valentina? Certamente, doutor Jorge, faz todo sentido a explicação que o senhor trouxe, visto o cenário da crise que está acontecendo nos Estados Unidos e também em estados mais próximos, como o Canadá, onde o fentanil saiu totalmente de controle e está difícil para as autoridades controlarem essa situação. Mas gostaria de aproveitar que o senhor me deu aqui a deixa para fazer uma pequena consideração que eu considero importante para você, telespectador, com relação ao tema do que nós estamos trazendo hoje para vocês. Umas considerações iniciais, né, primeiramente, o que nós estamos trazendo hoje é dependência química, o primeiro olhar sobre o tema. E aqui nesse segundo programa, o que nós estamos procurando fazer é mergulhar nesse tema de extrema importância e que afeta inúmeras vidas, direta e indiretamente. A dependência química, mais do que um problema individual, é uma questão de saúde pública, internacional, que afeta todas as fronteiras, todos os estados, como o doutor Jorge trouxe um exemplo para nós, extremamente importante, com ramificações sociais, econômicas, políticas e familiares profundas. Pegando
essa introdução, eu gostaria de direcionar agora a minha pergunta para a doutora Paula Zanelato. É algo que é bem, assim, para nós que já estudamos a dependência química, é algo bem simples de responder, mas alguns familiares e até os telespectadores podem ter dúvida. Então, é fundamental que isso seja perguntado e esclarecido aqui nesse programa. Doutora Paula, dependência química, como muitas pessoas confundem, ela é vício, ela é doença ou escolha? A pessoa nasce com o gene da dependência química obrigatoriamente ou não? Bom, vamos lá. Obrigada, senhora Valentina, por essa deixa. É verdade, é uma doença, já respondendo assim, direta e reta, é uma doença, mas que, infelizmente, há um estigma muito grande ainda. Há muito preconceito, há muita falta de informação, e esse é um dos objetivos aqui desse programa, levar a informação de forma simples e objetiva. É uma doença que afeta muito, né, as famílias, a senhora está trazendo esse tema familiar, e ela é multifatorial. Não há um único fator que vá determinar que esse sujeito possa vir a ter essa doença. A genética, sim, vai influenciar bastante, né? A parte biológica, como eu falei, é uma doença biopsicossocial, mas o meio que esse indivíduo convive, traumas na infância ou na adolescência, né? Fatores de violência, fatores de risco, mas é muito importante a gente pontuar que é uma doença e que tem tratamento. É uma doença que tem tratamento. Tá? É possível ter dependência química e viver bem com o tratamento adequado. Mas a dependência química tem cura? Não, a dependência química não tem cura. Não é uma doença que tem cura, mas que, se o sujeito viver em abstinência, ele pode viver completamente bem. Completamente bem. É preciso abrir mão do uso, e para isso existem várias formas de tratamento que, em algum momento, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho disso também. Obrigada, doutora. E o principal no pós-tratamento ou na decisão de interromper esse ciclo da doença é evitar a primeira dose, evitar aquele inho, inha, que é o diminutivo para diminuir a culpa, mas sim evitar o primeiro gole, a primeira carreirinha, a primeira pedrinha, a primeira coisinha que significa uma recaída, e toda recaída nós sabemos que começa com um diminutivo e acaba sempre de uma forma muito ruim, tanto para o usuário, o dependente químico, quanto também para a própria família, que tem que lidar com essa situação extremamente difícil, e muitos nem sabem bem como fazer isso, porque não conhecem como fazer, não têm instrumentos de conhecimento para fazer. Então, a pergunta é: toda a droga causa dependência química? Sim. Toda droga, ela causa... o termo já diz, não é? Droga é uma coisa que intoxica, causa mal-estar, traz problemas. Qualquer substância química pode causar algum tipo de problema, inclusive a dependência. Por exemplo, a água, ela não... a água ela é uma substância da qual nós somos dependentes. Então, nós já nascemos com algum grau de dependência a substâncias químicas, ao oxigênio, nascemos com dependência à água, né, que é uma outra substância química, e sem esses dois elementos nós não vivemos. Sem respirar, não viveremos 5 minutos. Sem tomar água, não viveremos 72 horas. Sem comer, não viveremos de 5 a 15 dias. Então, nós somos dependentes dessas substâncias para viver. A questão é que
adquirir mais alguma dependência nos limita diante da vida. Ou seja, se eu não posso ficar 5 minutos sem respirar, este é um fator limitante à minha vida. Então, se é um fator limitante à minha vida, é algo que pode me trazer problemas para continuar existindo. A abstinência ao oxigênio. Se eu adquiro de um remédio, de uma droga, maconha, cocaína, ou de uma medicação como benzodiazepínico, ou do álcool, se eu adquiro mais uma dependência, eu me torno menos adaptado à vida. Lembrando que a doutora Paula tocou no tema e me chamou a atenção, é que o que caracteriza principalmente a dependência química é a perda do controle no uso da substância. Então, nós somos dependentes do oxigênio? Somos, mas respiramos pausadamente. Toda vez que a pessoa começa a ter uma respiração ofegante, qualquer pessoa leiga, claro que para um médico, para um profissional, é mais claro, é mais evidente ainda, mas para qualquer pessoa leiga, a aceleração da respiração já mostra que o organismo daquela pessoa está em sofrimento. Então, toda vez que nós precisamos de uma substância química a mais, e em quantidades maiores, nosso organismo tende a perder o controle sobre si mesmo. E quando um ser vivo perde o controle sobre si mesmo, ele se torna possivelmente fruto da seleção natural ou da morte. Usar drogas leva à perda de controle, a perda de controle leva à morte. É isso. Senhora Valentina, está com a senhora, porque eu sei que a senhora tem uma pergunta muito importante sobre esse tema. Sim, senhor Fernando, eu tenho várias perguntas, né? Nós temos aqui várias perguntas interessantes sobre o tema de hoje, mas eu gostaria de falar uma curiosidade aqui para todos, ou, enfim, nossos telespectadores, a origem da palavra droga, né? Para quem não sabe, ela vem do holandês antigo. Eu não sei falar holandês, infelizmente, mas vem da palavra drug, D-R-O-O-G, né? Que significa folha seca. Isso porque antigamente a maioria, né, dos medicamentos era feita à base de vegetais e outras ervas. Então, assim, uma curiosidade que pode acrescentar no estudo de todos aqueles que estão começando ou se desenvolvendo na área da dependência química. Tendo dito isso... Seriam, então, na origem, os fitoterápicos. Sim, certamente. Tá? Ok. Só que eu não vou focar em fitoterápicos, eu irei agora para a doutora Paula. Doutora Paula! Desculpa, gente. Foi bem engraçado agora. Doutora Paula, vamos lá, doutora Paula. Acho que é fundamental a gente perguntar isso, porque muitas pessoas confundem, né? Qual é a diferença entre uso, abuso e dependência? Muito bem. Se a senhora quiser citar alguns exemplos para esclarecer. Muito bem, vamos lá. Essa eu vou, na verdade, pegar um gancho da última fala do Dr. Jorge, ele já trouxe alguns critérios diagnósticos na fala dele, né? Como falamos, é uma doença, a dependência química é uma doença. Então, para eu saber se esse sujeito ele é um dependente químico, né, numa consulta ao psiquiatra, seriam analisados alguns critérios para a gente definir isso. Tá? Então, nos últimos 12 meses, a pessoa precisa ter tido algumas perdas de controle, né? Dentre elas, bastam 2. Depois o doutor Jorge vai me confirmar. Confirmar para nós se eu estiver enganada. Mas bastam 2 para que esse sujeito seja configurado como um dependente químico, diagnosticado, né? Desculpa. Por exemplo, né, perda de interesse social em demais atividades, trabalho, escola, família, né? Necessidade de usar a droga por mais
tempo ou mais tempo de recuperação, como acontece, né, na ressaca, né? O sujeito demora mais tempo para se recuperar daquele uso da substância. Então, por exemplo, se você, telespectador, conhece alguém que nos últimos 12 meses, repetidas vezes, fecha esses dois critérios, a gente já pode dizer que essa pessoa é um dependente químico. Tá? E eu vou ter uma lista de outros critérios a serem avaliados. Agora, existe realmente o abuso, né, que seria uma categoria abaixo ainda da dependência química, e nós vamos precisar analisar todo esse contexto físico, biológico e social da pessoa. E tem o uso recreativo, né, que é realmente a pessoa que consegue falar assim: vou tomar um chopinho hoje eu vou tomar, hoje é terça-feira ainda, né? Tem quarta-feira aqui no Rio, é muito comum, o pessoal sai do trabalho e já vai direto tomar um chopinho. E aí senta, realmente toma um chopp, 2 chopps e pronto, ela consegue parar e ir para casa, ela não fica agressiva, ela não tem outras perdas, ela não falta trabalho no dia seguinte, ela não passa mal. E aí vai 2 semanas depois, 2 meses depois, tomar mais um chopp. Então, há o uso recreativo. Há pessoas que podem consumir algum tipo de substância. Sempre há um risco. Né? Mas muitas pessoas, né, pelo álcool, por exemplo, ser uma droga social, consomem dentro de uma linha de segurança. Né? Então, isso pode acontecer. Mas eu passo essa bola para o doutor Jorge me ajudar um pouquinho e falar mais disso. Bom, normalmente, esse padrão, dessas 5 que a senhora citou, basta a pessoa ter 2 ou mais, né? Mas basta ter 2 no último ano para que o médico, o psicólogo, o profissional da área tenha por obrigação explicar ao seu paciente que é possível que ele sofra de dependência química. Então, tendo 2 daquelas que nós falamos, no último ano, o paciente deverá receber a hipótese diagnóstica de dependência química. Por que é que a gente trabalha com hipótese diagnóstica, né? Por que a gente fala isso? Porque os transtornos mentais, eles não são objetivamente diagnosticáveis, na sua grande maioria. Alguns, hoje em dia, já são. Mas a dependência química não há um exame, não há um método de diagnóstico que defina claramente a doença. Então, nós temos que usar a história do paciente, a evolução, baseado na estatística de manifestação da gravidade da doença. Então, depois de terem estudado milhares e milhares de pessoas que desenvolveram a doença, não é? Lembrando que a característica principal da doença é a perda de controle. Essa perda de controle ela vai começando a se manifestar muito lentamente e, às vezes, não é percebida pelo paciente, mas o examinador, o médico, o psicólogo, não é? Tem condições de, ouvindo essa história do paciente, vendo esses detalhes, perceber que já há uma mudança no seu padrão de uso da droga. Frequentemente, as pessoas pensam: eu não sou viciado. Não há uma negação dessa possibilidade, porque paira sobre esse diagnóstico um preconceito, como se a pessoa que se tornasse dependente de uma droga ela fosse uma pessoa moralmente frágil, moralmente fraco, uma pessoa com menos humanidade, uma pessoa de menor padrão ou de menor nível. Na verdade, é uma doença e que mostra que a pessoa tem uma fragilidade. Assim como
Um diabético tem uma fragilidade no metabolismo da glicose, assim como, às vezes, um grande atleta tem uma fragilidade no joelho e tem que ter um tratamento especial para aquele joelho. Também alguns de nós podemos desenvolver uma fragilidade no uso de uma substância. Porque, como foi dito antes, nós temos a tendência a ser dependentes de substâncias, uma vez que, ao nascermos, precisamos do oxigênio, da água e de alimentos. Não é? Então, quando isso acontece, nós já temos isso caracteriza uma dependência ao nascer. E alguns de nós têm no seu material genético uma predisposição a adquirirem dependências em outras substâncias. Falei, deu para tocar aí mais ou menos, doutora Paula? Deu sim, doutor Jorge, com certeza. Sempre contribui demais e me ajuda muito, claro. Pois é. Diga, doutor Jorge. Não. Pega aí, eu não percebi. Não, é que eu queria fazer uma pergunta, porque há essa evolução, né? Como o senhor próprio disse. O jovem faz... Antigamente era assim, hoje já não é mais. Faz 18 anos, já pode tomar uma cervejinha. Hoje em dia, a gente está vendo a juventude com 13, 12, 14 anos já entornando todas. Eu conheço casos de adolescentes, podemos até chamar de pré-adolescentes, que antes de irem para uma festa já tomam 1 litro de alguma coisa para já chegarem embriagados. Mas então a pergunta é: quais os principais sinais de alerta que a própria pessoa ou o familiar pode observar para perceber que já está na hora de pedir ajuda? Arrisca aí, doutora Paula. Sim. Vou seguir na mesma linha, para que eu acho que é importante a gente repetir alguns pontos, porque como a ideia é orientar, esclarecer o telespectador, eu vou voltar na questão da perda do controle e dessas áreas da vida que a gente já citou. Então, vamos lá, sinais que a própria pessoa pode perceber. Eu estou com baixo desempenho na escola, no trabalho, né? Eu me propus a encontrar minha família, por exemplo, e não fui, porque eu bebi todas, como o senhor Fernando trouxe. Eu me propus a não usar, fui lá e usei. Né? Isso eu escuto muito dos meus pacientes, mas eu não queria usar, eu não estava com vontade de usar. Né? Ou, por exemplo, um uso inapropriado. Vamos lá. Sim, senhora Valentina, né? Eu vou na festa que a senhora Valentina está fazendo na casa dela, uma festa que não vai ter bebida alcoólica. E aí eu levo a minha bebida alcoólica. Isso já seria um grande sinal de perda de controle. Então, eu acho que tanto a família quanto a própria pessoa, olhando para esses detalhes na sua vida, né, tendo uma autocrítica, são sinais de alerta muito importantes, muito importantes. Ok. Fernando, eu vou te dizer uma coisa. Depois de tantos anos acompanhando pessoas que entram nesse sofrimento, eu percebo que a pessoa que está desenvolvendo a doença, ela começa a notar que ela está tendo alguma dificuldade. Ela nota, fala assim, poxa, não está legal, eu não estou tão bem, poxa, eu passei do limite. Mas ela crê que mais adiante ela vai conseguir controlar. Mais ou menos assim, poxa, essa semana eu abusei muito, mas segunda-feira eu vou entrar nos eixos. Entendeu? Começa a marcar alguma data, começa a tomar uma decisão que frequentemente ela não consegue cumprir. E essa falta de compromisso com a sua decisão
leva a pessoa que está começando a desenvolver a doença a se sentir prejudicada, a se sentir frágil, a se sentir fraca. E ela não quer demonstrar isso. Aí surge um orgulho que nega que ela esteja passando mal. Hein? É É isso. interessante, porque a gente percebe isso na sociedade, todos nós que estamos em sociedade percebemos isso. Inclusive, o uso abusivo de drogas vem sendo até cultuado. A juventude acha bonito, acha descolado, acha que é maneiro, é legal. Para ser aceito no grupo, ele tem que exagerar mais do que o outro. E vivemos esse caos que nós vemos aí pelas ruas, pelas nossas casas, pelas famílias. E é um desastre, é quase um desastre essa normalização do uso de substâncias para se sentir descolado, feliz ou até integrado a um determinado grupo. Olha, Então, eu gostaria de... Diga, eu ia doutora dar Paula. uma deixinha, ele não resistia. Diga, doutora Paula, por favor. Porque tem todo esse lado realmente, sabe, do ser descolado, do ser legal, mas tem um outro lado também muito evidente dentro desse caos todo, que é anestesiar alguma dor. Né? O Dr. Jorge trouxe muito sobre a questão da medicação usada como droga, e, de fato, tanto substâncias ilícitas como medicações que estão sendo usadas como drogas, elas vêm aí num movimento dessa sociedade também que não quer sentir. Não quer... A dor ela está sendo deixada de lado, ninguém quer entrar em contato com os próprios sentimentos. Essa busca do prazer é muito para além do legal. É uma contramão de sentir o real, sabe? Eu vejo isso muito presente na clínica, nas sessões. É uma fuga da dor, uma fuga uma sensação de falta que atinge a todos nós. Todos nós vamos ter alguma falta. E há uma necessidade constante de preencher isso, sabe? Eu acho que isso vai muito na direção do adoecimento. Exatamente. Bom, agora levando aqui para o lado da sociologia... Gostaria mesmo de chamar a senhora Valentina. Sim, levando para o lado da sociologia, né, que também acho que seria interessante trazer aqui e fazer um paralelo, seria o mascaramento da realidade. Né? Vou me drogar para mascarar a realidade. E unindo, né, algumas palavras que a doutora Paula e o seu Fernando também trouxeram aqui, como sinais de alerta, trazido pela doutora Paula, sociedade e caos, trazido pelo senhor Fernando, né, eu acho importante a gente trazer essa pergunta, né, por que o álcool, o tabaco, a nicotina, por que eles são ignorados como drogas, como substâncias que são tão prejudiciais à saúde, têm tendência a ser ignoradas? Gostaria de perguntar para a doutora Paula a opinião dela com relação a esse tema tão importante para a sociedade. Vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos aí, eu vou levantar brevemente. O álcool, por exemplo, ele está presente na sociedade há milhares de anos. Né? E ele vem realmente como um fator social, aparentemente, de junção, de confraternização. Né? Então, quando se pensa em festas, em eventos, em jantares, automaticamente se pensa no álcool como algo que traz essa socialização. Né? E, por exemplo, também, no tabaco, como a senhora está trazendo, me lembro que se você for pensar em guerras, né, o tabaco sempre esteve presente, né, como algo que estaria ali culturalmente acalentando aquele momento, ou aliviando a angústia, aliviando a fome, por exemplo, também. Eu queria pedir uma ajudinha também do Dr. Jorge, porque eu sei que ele vai complementar muito bem essa pergunta. Por favor, doutor. Lembrando, né,
que nós procuramos sempre a sobrevivência. Hoje é muito difícil a gente lembrar, né, porque nós temos supermercados, temos a rede de abastecimento, então nós temos aonde procurar alimentos, onde procurar a nossa subsistência. Mas no início do século passado, e até a metade do século passado, mais ou menos, dos anos 50, era muito difícil o abastecimento. Então, as pessoas tinham que procurar recursos. E no início da nossa caminhada como seres humanos, né, nós tínhamos que aproveitar tudo que nós encontrávamos. Se nós formos olhar há 2, 3 mil anos atrás, o homem ele tinha que caçar e pescar e tinha que encontrar, se alimentar do que ele encontrasse pelo caminho. Então, alguns frutos, não é? Que hoje até, nós talvez até dispensássemos se eles estivessem um pouquinho menos maduros, um pouquinho maduros demais, ou um pouquinho passado do tempo, não é? Nós tendemos a não comer aquele fruto porque ele já está velho, está estragado. Mas há 2, 3 mil anos atrás, o homem tinha que comer o que tinha. E, geralmente, esses frutos já entravam em algum tipo de fermentação, e essa fermentação transformava o açúcar do fruto em álcool. Não é? É o que acontece com a batata, o que acontece com a uva, o que acontece com a cana. Então, o indivíduo ia se alimentando pelo caminho com o que ele encontrava, e aquela batata ou aquela fruta ali jogada no meio de uma água ia virando uma sopa meio azeda, ainda alimentando e com álcool. Que vai fermentando, né? Vai fermentando. Então, o indivíduo ia utilizando isso. Depois, o tabaco teve 2 características. Uma característica importante do tabaco é que o indivíduo que tinha o fogo, ele tinha o poder. Então, como é que você ia carregar o fogo? Você fazia uma espécie de um charuto e, para não apagar, ou assoprava ou aspirava aquele objeto, né? O braseiro. Aquele braseiro. Com o tempo, ele foi percebendo que, ao fumar, ele ficava mais estimulado. O tabaco é um estimulante altamente distribuído, foi altamente distribuído a partir da Segunda Guerra Mundial. Você vê filmes antigos, né? E vê a história da alimentação do soldado na Segunda Guerra Mundial, ele às vezes não tinha o que comer, mas tinha um cigarrinho. Ele está lá na trincheira, um tiroteio danado, quando para o bombardeio, ele sempre tem um cigarrinho. E ali começou a ideia de que homens de decisão, pessoas com personalidades fortes, capazes de enfrentar o nazismo e tudo mais, tinham que fumar um cigarrinho. Era a glamorização. Nós tivemos na década de 70 a glamorização do cigarro. Basta rever os slogans. Eram slogans chamativos. Se você não fumasse, você estava meio que fora dessa sociedade tão descolada. Todos os filmes de Hollywood sempre têm aquele herói que fuma o seu cigarro, aquela fumaça em primeiro plano subindo, e houve a glamorização. Inclusive, eventos de esporte, Hollywood, a marca Hollywood, patrocinava eventos de esporte, então começavam a associar o cigarro ao esporte. Quem não se lembra do Leve Vantagem Você Também, Leve Vila Rica, com um grande jogador de futebol, o Gerson. Então, até isso eles fizeram, associaram o descolamento do tabaco, você ascender socialmente, pelo uso do tabaco. Tudo isso foi uma máquina, uma engenharia que foi criada para inserir o uso contínuo. Sim. E hoje já se sabe, há algum tempo já se sabe, né, que o exército
alemão foi alimentado com estimulantes, não é? Com drogas, de modo que tivesse um desempenho extraordinário. E segundo relatos históricos importantes, Hitler, o ditador alemão que iniciou a Segunda Guerra Mundial, ele, no final da guerra, já estava dependente de anfetaminas, de metanfetaminas. Inclusive na história da Segunda Guerra Mundial, há um momento que o Serviço de Informações americano descobre que os soldados alemães estavam sendo drogados com metanfetamina e eles bombardeiam os laboratórios, têm a prioridade de bombardear os laboratórios Merck Sharp Dome que fabricavam a metanfetamina. E aí, no Vietnã, nós tivemos já nos anos 60 a utilização de cerveja, nós levávamos cerveja para os soldados e os soldados voltavam dependentes de heroína. Então, aí nós temos a confirmação de que o poder econômico procura se valer do uso de substâncias químicas para estimular as pessoas e para que as pessoas tenham a falsa sensação de um sucesso. O preenchimento desse vazio que a doutora Paula ainda há pouco sublinhou. Pois é. Eu agora queria passar para a senhora Valentina, porque eu tenho uma curiosidade muito importante, porque eu sei que, devido à qualidade do trabalho da Clínica Jorge Jaber, devido a esse empenho todo, à eficácia desse método, claro, método médico, mas tem um método próprio, que é de treinamento de novos possíveis terapeutas, sejam para trabalhar na área, como para ajudar o seu próprio familiar, porque nós só conseguimos ajudar um dependente químico se nós tivermos o mínimo de conhecimento sobre a doença. Mas a pergunta, senhora Valentina, é sobre a acolhida, que eu tenho acompanhado, mas o público talvez não, a acolhida que a Clínica Jorge Jaber tem internacionalmente por conta desse trabalho brilhante que tem sido feito, e a senhora é a representante, é a embaixadora e é a pessoa que leva para a ONU e para o mundo esse trabalho. Como é que é isso para a senhora? Olha, senhor Fernando, boa pergunta, né? Gostei bastante. Olha, para mim, assim, é maravilhoso. É algo que além de fazer, assim, me faz muito bem, dá gosto de falar sobre o tratamento que acontece na Clínica Jorge Jaber, da equipe de tratamento, dos profissionais, das atividades que nós promovemos para os pacientes, para os familiares, para os hospitais-dia. É algo, assim, que as pessoas ficam impressionadas. Como é que vocês fazem? É possível a recuperação? Então, a partir de muitos exemplos que a gente tem diariamente na clínica, e quando é possível, quando a conversa se estende e é possível explicar, já tive essa oportunidade até próprio dentro da ONU, já tive essa oportunidade de explicar e falar sobre o trabalho da Clínica Jorge Jaber, as pessoas ficaram encantadas, né. "Nossa, vocês fazem isso?" Eu falei: "Sim, nós fazemos." Aí mostrei fotos, alguns vídeos, né, que eu tinha no meu celular no momento. Então, assim, as pessoas ficam: "Poxa, que trabalho bonito, que coisa boa." E é algo, assim, que é maravilhoso mesmo, porque a gente ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda é gratificante, e não tem dinheiro que pague isso, sabe. Então é algo maravilhoso, e quando eu pude, né, estar não somente dentro da ONU, mas em outros eventos internacionais, até junto com a doutora Paula, né, nos congressos, as pessoas têm curiosidade, e quando elas se sentem à vontade, elas vão perguntando, perguntando, e a gente
tenta responder, trocamos contatos, fazemos o nosso networking, e realmente eu sinto que é algo muito, muito positivo, sabe? Que as pessoas conseguem ver e a gente passa aquilo que a gente vive, né? Eu passo para as pessoas aquilo que eu estou vivendo. Então, se é algo muito bom, que eu sinto que funciona, eu tenho com absoluta certeza e propriedade que eu posso falar bem, porque eu estou vivendo algo que é bom para os outros, né, para os pacientes, para os familiares, mas é bom para mim também. Então, de uma certa forma, me ajuda também a evoluir como pessoa, como ser humano diariamente, porque todos nós estamos em construção, e isso é algo que só por hoje, e espero que por muito tempo, eu continue aprendendo na Clínica Jorge Jaber. Obrigada. A importância desse trabalho todo, desse reconhecimento, porque não é um trabalho só, há um reconhecimento internacional do trabalho que vem sendo feito por essa equipe formada pelo doutor Jorge Jaber, formada, claro, a doutora Paula é formada em psicologia na sua faculdade, mas é formada no dia a dia, nessa luta, nesse fronte de batalha, pela clínica do doutor Jorge Jaber e pela experiência que ele tem. E eu acho que é fundamental a importância da senhora Valentina como internacionalista, essa divulgação internacional desse trabalho, levando conhecimento que é originário, muitas vezes, do Brasil, levando para o mundo. Como eu vou colocar aqui na tela, vocês vão ver, está aqui à direita, Curso de Formação de Terapeuta 2025. Vejam bem, isso aqui está no site da Clínica Jorge Jaber. Eu recomendo a todo mundo que entre lá. Você que quer ser um terapeuta, que pretende ser, ou quer entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor socialmente. Você que tem um parente que você já identificou nesse próprio programa, que já está passando do limite. Você que é parente tem que saber como lidar com essa pessoa. Não adianta ser facilitador. Muitas vezes o excesso de amor não é o ideal para esse paciente. Quando eu digo excesso de amor, não estou reprimindo o amor. Estou dizendo que existem condutas que são colocadas como amorosas e afetivas, contribuem sim para o mal desse paciente, para o aprofundamento da patologia da adicção. Então, a senhora, esse prazer que eu tenho de dividir esse programa com a senhora é enorme, porque a senhora também é diplomata. A senhora é uma diplomata não só da clínica Dr. Jorge Jaber, a senhora é uma diplomata da saúde psiquiátrica do Brasil. E a diplomacia é algo muito importante. Então, estamos chegando ao fim do programa, combinamos que seria de 1 hora, já até passamos um pouquinho de 1 hora, e assim, eu acredito, Jaber, doutor Jaber, que esse programa, com 1 hora, tem um lado positivo, porque deixa a desejar sempre, muita coisa faltante, que a pessoa vai ter que assistir no próximo programa, mas é um programa muito valioso para todas as pessoas e para todo mundo que está nos assistindo. Então, eu peço a cada um que curta, que compartilhe, que divulgue. Não é pelo sucesso. Comente. Não é só pelo sucesso do programa em si. É pelo sucesso da saúde. É pelo sucesso da percepção do que está ao nosso redor. Quantas e quantas pessoas precisam ouvir estas mensagens que são veiculadas nesse programa com tanta responsabilidade desses profissionais, que são, na verdade, gigantes na área de dependência química e saúde mental. Então, claro, tem que começar, passamos de 1 hora, me despedindo. Gostaria de me despedir primeiro com um enorme agradecimento ao doutor Jorge Jaber. Doutor, que orgulho para mim, que honra fazer parte desse programa, poder estar aqui de Portugal, pilotando esse programa,
e levando tanto conhecimento para tantas pessoas, tantas quantas quiserem ter a informação, porque é só clicar no link da internet. Muito obrigado, doutor Jorge Jaber. Obrigado, uma boa noite a todos e, se Deus quiser, semana que vem. Semana que vem, de novo, quinta-feira, às 8h30. Senhora Valentina, já falei do orgulho de ter a senhora aqui, dividindo essa bancada comigo. Obrigada. A minha Olha, muito admiração obrigada. pelo seu Muito trabalho. obrigada. E te agradecer mais uma vez por todo o empenho, porque a senhora passa a semana inteira empenhada em colocar este programa no ar, inclusive me orientando, me ajudando a ter a possibilidade de estar apresentando esse programa. Muito obrigado. Eu agradeço, Fernando. Eu estou controlando aqui para não ficar tão emocionada assim, mas eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada a todos. Doutora Paula, que pessoa que eu admiro tanto também, uma pessoa de extrema responsabilidade, uma peça fundamental nessa engrenagem toda, uma pessoa que, às vezes, eu vou fazer uma inconfidência aqui, às vezes, quando eu tenho alguma dúvida sobre casos que andam por aí, eu ligo para a doutora Paula e falo, doutora Paula, eu tenho visto isso. Como que a senhora, com tanta experiência e expertise no assunto, enxerga? E ela me ajuda a entender melhor aquilo que eu estou vendo, que muitas vezes eu não tenho o foco exato. E a doutora Paula, sim, sempre vem com o foco exato devido à expertise que tem adquirida pela formação e por tantos anos na Clínica Jorge Jaber. Doutora Paula, mais uma vez, muito obrigado, uma honra e um orgulho ter a senhora aqui nesse programa, Nossa Saúde, no canal Intercontinental. Muito obrigada, senhor Fernando. Siga contando comigo e uma boa noite ao telespectador, a quem está nos acompanhando, aprendendo. E boa noite, doutor Jorge Jaber, boa noite, senhora Valentina, e até breve, é meu desejo. Até a próxima quinta-feira, às 8h30, com mais um programa Nossa Saúde, aqui no canal Intercontinental. Gostou do programa? Curta, compartilhe, divulgue para os amigos, pois a sua divulgação, o seu acesso é que fazem o sucesso desse programa e transformam toda essa informação em uma informação válida para tantas pessoas que não conhecem, que não sabem que esse programa está no ar e está aqui para ajudar cada um de vocês com conhecimento relevante. Muito obrigado. Até quinta-feira da semana que vem, às 8h30, horário de Brasília. E eu sempre digo isso porque eu estou aqui em Portugal. Muito obrigado a todos vocês.